Bom, gente, hoje, antes de iniciar o assunto, eu gostaria de agradecer ao artista plástico Philip Hallowell, autor desse livro aqui, Visagismo, Harmonia e Estética. Ele me autorizou a utilizar algumas imagens do livro dele para poder enriquecer o assunto de hoje. Eu fiz um curso com o Philip de visagismo há mais ou menos uns 5 anos atrás e minha cabeça ela se abriu depois que eu fiz esse curso. Eu indico para vocês que é muito bacana. Eu recebo no salão diariamente clientes que se intitulam como tendo um rosto redondo. Elas querem fazer um corte de cabelo ou uma franja, mas elas já chegam falando: eu não faço porque meu rosto é redondo, eu não tenho porque meu rosto é redondo. Mas será mesmo que o rosto dela é redondo? Bom, em 90% dos casos, ou até mais, o rosto dela não é redondo. Ela simplesmente se olha no espelho, vê uma bochecha um pouco maior, uma maçã do rosto um pouco mais saliente, e ela acredita que isso já é um fator para o rosto dela ser redondo, mas nem sempre é. Eu vou pedir agora para o Júlio apresentar uma imagem que, na verdade, é sobre esse rosto redondo que a gente pode ver. O rosto redondo, ele não tem ângulo. A testa dele, você pode ver que é um pouco menor. A têmpora, a maçã do rosto e a mandíbula, elas não têm ângulo, elas se juntam de formato arredondado. É um rosto praticamente, literalmente redondo. Antes de você se intitular como tendo um rosto redondo, eu aconselho você consultar um visagista, um consultor de imagem, para ele conversar com você e adequar uma imagem legal. A gente chama adequar a imagem, que seria utilizar os traços que você tem no rosto e adequar uma maquiagem, um óculos, roupa, brinco, corte de cabelo, design de sobrancelha, tudo isso adequado ao seu formato de rosto. Então, voltando ao assunto, você percebe que o rosto redondo, ele é todo muito arredondado. Eu também aconselho você fazer em casa, por exemplo, se você insiste em acreditar que tem um rosto redondo, não só simplesmente se olhar na frente do espelho e ver aquele formato arredondado e acreditar que aquele é o formato do seu rosto, porque no modo geral, o seu rosto ele não é só simplesmente aquilo que você está vendo no espelho naquele ângulo. Ele também é você de perfil, é a forma que as pessoas te veem. Então eu aconselho, olha para frente, pega o celular e vem fotografando. Fotografa vários ângulos. Aí depois você vai ver as fotos e você vai perceber que existem ângulos ali no seu rosto. Se você consegue ver ângulos ali no seu rosto, então já foge bastante da ideia de que seu rosto é redondo. Mas se você continua insistindo com essa forma arredondada, se incomoda com uma bochecha arredondada, você pode adequar isso. Você pode ter uma franja mais inclinada, em diagonal ou mesmo desfiada. Você pode ter um corte de cabelo mais repicado, que vão criar ângulos para o seu rosto e suavizar esse formato arredondado. Eu posso ter um cabelo curto tendo um rosto redondo ou arredondado? Sim, claro, você pode. Eu fiz um vídeo aqui que vai aparecer aqui, que é sobre cabelo corte pixie, que lá tem várias dicas que você pode adotar antes de fazer um corte de cabelo curto, mas que você pode ir adequando uma mecha aqui ou uma franja e ir contornando isso. Eu tenho uma cliente, quando eu entro em assunto, eu tenho uma cliente, não aquele papo de cabeleireiro ou de pescador que eu estou inventando histórias, realmente foram casos que eu vivenciei. Eu tenho uma cliente que sempre utilizou um corte pixie, que é um corte de cabelo curto, e ela engravidou e o cabelo dela crescia assim de uma forma muito mais acelerada, até por questão hormonal. Aí ela sempre cortando e tal, quando chegou no final já da gestação dela, que ela já estava um pouco mais gordinha, um pouco mais inchadinha,
e que é normal da gestação. Você acha que ela, vou deixar meu cabelo crescer porque eu tô incomodada com isso? Não, ela quis cortar o cabelo mais curto ainda por conta da praticidade. Vai nascer uma criança, eu quero praticidade. Então a gente cortei o cabelo dela bastante, ficou bem mais curto do que o normal. E você acha que ela ficou feia por conta disso? Não, muito pelo contrário, ela ficou mais linda. Então o formato de rosto, e o corte de cabelo, ele pode ser adequado. Quando a gente fala que a mandíbula, ela cria ângulo pro rosto, a mandíbula é essa parte aqui do rosto. Esse ossinho aqui que muitas vezes ele é aparente, ele é fundamental na hora de formar o rosto. Ele acaba deixando o rosto com mais ângulo. E uma pessoa que tem um rosto redondo, ela não tem essa mandíbula aparente, então ele é todo arredondado. Algumas dicas para suavizar o arredondado do rosto. Eu posso sugerir que você consulte um designer de sobrancelha e faça uma sobrancelha um pouco mais reta ou arqueada, onde esse ângulo vai suavizar linhas arredondadas. Dicas de como suavizar os traços arredondados do rosto. Bom, gente, como eu disse anteriormente, você tem vários artifícios que você pode utilizar para suavizar esses traços arredondados do rosto. Desde um corte de cabelo mais desfiado, mais repicadinho ou despontadinho, que vai criar os ângulos para o seu rosto. Uma franja também. Eu indico consultar um designer de sobrancelha que vai te orientar a uma sobrancelha um pouco mais arqueada ou mais reta, talvez uma micropigmentação, vai depender do caso. Aconselho você conversar com um maquiador para te ajudar na hora de fazer uma maquiagem, principalmente na hora de aplicar o blush, que provavelmente você pode ter essa região aqui mais arredondada e você queira aquela parte um pouco mais fundinha, as mulheres gostam muito dessa região um pouco mais fundinha aqui e mais evidente aqui, então o maquiador ele vai te ajudar sim. Se você usa óculos, é muito bacana ir atrás de um óculos que seja mais reto ou mais inclinado, que ele vai ajudar em suavizar as formas arredondadas do seu rosto. Acessórios, brincos e colares, eles ajudam sim a suavizar traços arredondados. Na verdade, você vai continuar tendo o rosto arredondado, mas a soma de tudo, na hora que você olha, vão te ver aquela soma de uma sobrancelha, um cabelo mais repicado, um óculos ou uma maquiagem, a soma disso tudo, ela vai ajudar a suavizar esses traços arredondados do seu rosto. Bom, gente, é isso. O papo de hoje foi sobre isso, sobre como suavizar esses traços arredondados do rosto, caso você não goste desses traços. Eu prometo voltar outras vezes falando de rosto quadrado, rosto triangular, hexagonal. Vou voltar sim outras vezes. Eu peço mais uma vez que curta aqui minha página, dê o joinha, que eu vou ficar bastante contente e prometo, eu volto. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.